Fala, gurizada! Seja muito bem-vindo à Oficina Agro. Meu nome é Elvis Aurélio, sou criador aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cilindros hidráulicos, mais especificamente sobre as vedações que nós temos no êmbolo do cilindro hidráulico. Então eu quero explicar para você por que nós temos a vedação lá, para que ela serve e o que vai acontecer se essa vedação não está funcionando perfeitamente, se daqui a pouco ela está danificada. Tá? Então vamos aqui para a animação que você vai entender bem como tudo isso funciona. Então aqui, pessoal, nós temos um cilindro hidráulico. Você consegue ver aí duas mangueiras conectadas nesse cilindro. Uma na parte inferior, então na câmara aí da parte inferior, na câmara do lado do êmbolo do cilindro. E outra mangueira que fica na parte superior do cilindro, no lado da haste, na câmara da haste aí do cilindro hidráulico. E aí no êmbolo nós temos ali uma vedação, um anel. Uma vedação fica aí no êmbolo do cilindro. Então como que funciona aqui o cilindro hidráulico rapidamente? Nós vamos ter o óleo aí entrando na parte de baixo aí do cilindro, no lado do êmbolo. E conforme quando nós termos então pressão suficiente, esse cilindro ele vai começar a se movimentar. O êmbolo vai se movimentar e consequentemente a haste também vai se movimentar e vai abrir aí o cilindro hidráulico. E prestem atenção que o óleo aí em laranja, que está no outro lado da câmara do cilindro, ele está saindo então pela mangueira na parte de cima. Então isso aqui é se o cilindro está funcionando perfeitamente. Então se o êmbolo aí, a vedação do êmbolo está funcionando perfeitamente. Então você percebe que o óleo ele não está se misturando, o óleo em laranja sai pela mangueira de cima e o óleo em amarelo entra aí pela parte de baixo do cilindro. Então basicamente a vedação do êmbolo vai evitar com que o óleo que está chegando na parte de baixo passe para a outra câmara. Então a vedação do êmbolo ali ela não permite com que o óleo passe e ela vai fazendo essa limpeza nas paredes da câmara do cilindro, permitindo então com que o êmbolo deslize. Ela vai levando o óleo que está na parte de cima para cima, fazendo com que ele saia naquela mangueira de cima que você viu e não permite então que o óleo em amarelo da parte de baixo passe para a parte de cima. E aí vem a pergunta que eu faço para você. Agora imagine que esse anel, essa vedação, ela danificou, ela arrebentou, ela não está funcionando mais como deveria funcionar. O que vai acontecer no cilindro? Como você vai conseguir identificar que daqui a pouco a vedação do êmbolo pode ser que esteja rompida? Então vamos para a animação aqui que você vai conseguir entender bem. Então aqui agora nós tiramos a vedação do êmbolo. Então conforme você via antes nós tínhamos a vedação aí no êmbolo, agora não temos mais a vedação. Então o que vai acontecer? Primeiramente você precisa entender que tudo vai depender do espaço que nós termos aqui entre uma câmara e outra. Claro que aqui no desenho, na animação, eu fiz esse espaço bem grande aqui para a gente conseguir observar, mas muitas vezes no cilindro hidráulico esse espaço ele é muito pequeno, tá? Então tudo vai depender de quanto espaço nós termos. Claro que se o anel detonar, danificar, daqui a pouco ele romper, o espaço vai ser maior. Agora, se daqui a pouco tiver um pouco rompido ou tiver uma pequena passagem de óleo no êmbolo, esse espaço, essa passagem de óleo já é menor e os efeitos que vão acarretar no cilindro hidráulico vai ser um efeito menor. Então, primeiramente, vamos lá. O que vai acontecer aqui neste exemplo aqui? Então, o que eu quero mostrar aqui para você é que o óleo continua chegando na mangueira da parte de baixo. Esse óleo vem lá de uma bomba hidráulica. Então o óleo continua chegando. Então neste exemplo aqui, ó, o êmbolo, a haste do cilindro continua se movimentando, tá? Continua se movimentando. O que eu quero que você preste atenção, daqui a pouco você pode até voltar o vídeo para perceber, é que a velocidade agora do movimento do êmbolo e da haste, ele é menor, ele está sendo menor, porque parte do óleo que está chegando aí na câmara de baixo, na parte em amarelo, está passando para outra câmara pela abertura que nós temos no lado do êmbolo ali, tá? Então por isso que a velocidade reduziu. A velocidade reduziu. Beleza, Elvis, entendi. Agora eu quero que você pense o seguinte, ó. Vamos voltar o cilindro para a posição inicial e eu vou colocar um peso aqui
na haste do cilindro. Então eu vou dificultar um pouco mais essa movimentação do cilindro, porque agora tem um peso para o cilindro erguer. E aí vem a pergunta, o que vai acontecer agora? Então o óleo continua chegando aí na parte de baixo do cilindro hidráulico, e agora você percebe que a velocidade reduziu ainda mais, ainda mais. De novo, neste exemplo que eu estou trazendo aqui para você, a gente ainda está conseguindo movimentar a haste do cilindro, porém a velocidade está diminuindo cada vez mais. O cilindro, a movimentação do cilindro está mais lenta, mais lenta. De novo, vamos para outro exemplo. Coloquei um peso maior ainda agora aqui na haste. Estou dificultando ainda mais a movimentação do cilindro. O que vai acontecer? Olha como a velocidade reduziu, tá? A velocidade está muito menor, muito menor. Então este pode ser um dos indícios de que nós temos um vazamento interno no cilindro hidráulico. A velocidade de abertura aí do cilindro aqui deste exemplo, por exemplo, está muito reduzida, tá? E por fim, então, vamos fazer um outro exemplo. Veja que eu coloquei um peso ainda maior, ó, o peso é muito maior. Agora o óleo continua chegando na parte de baixo, só que agora o cilindro não vai mais abrir, Então se ele está na posição totalmente aberta, agora o que vai acontecer é que ele vai recolher pelo próprio peso e força da gravidade que nós temos aí agindo sobre a haste e sobre o êmbolo do cilindro. Então agora todo o óleo ele continua chegando na parte de baixo, ele passa pela abertura que nós temos aí ao lado entre o êmbolo e a camisa e está saindo lá na mangueira na parte de cima. E a haste e o êmbolo estão recolhendo, estão descendo. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais agora então como funciona as vedações aí do êmbolo do cilindro hidráulico, para que ela serve e o que pode acontecer se você tem algum rompimento aí, alguma danificação, alguma passagem de óleo no êmbolo do cilindro. Então pode acontecer isso que você viu aqui. A velocidade vai ficar mais lenta até que chega ao ponto de que a haste não vai mais conseguir abrir, o cilindro não vai mais abrir, e se ele estiver na posição superior ele vai descer, tá certo? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre todas as vedações de um cilindro hidráulico, eu acho que é importante que você conheça, vou deixar o vídeo aqui no card caso você queira assistir. Espero que você tenha gostado deste vídeo, que ele tenha sido útil para você, convido você a se inscrever para não perder nenhum vídeo aqui do canal se você tem interesse neste tipo de assunto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.